Certo. Então, podemos começar? Muito bem. Boa noite a todos e a todas. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês nesse projeto CUT Inteligente, onde nós vamos tratar de um. Acho que para mim é das aulas minhas favoritas, é a aula que eu tenho mais tranquilidade em falar sobre esse tema, que é também a aula que eu mais me dediquei nesses últimos tempos, que é a aula sobre engenharia de prompt, né? Nós hoje vamos tratar um pouco sobre essa espécie de palavrão, né? O que é, afinal de contas, essa tal de engenharia de prompt e por que ela é tão importante? Essa aula aqui também vai ser a aula que vocês vão, de certa forma, colocar a mão na massa e ver a gente colocando a mão na massa e vão poder aprender diversas interações sobre engenharia de prompt, né? E como aprender essa engenharia de prompt é tão importante, tá certo? Pois bem, sem mais delongas, então assim, a gente vai nessa aula, vocês vão ver que eu vou ficar com o chat GPT aberto, vou falar um pouco teoricamente e depois vocês vão ter os slides também disponibilizados na plataforma para que vocês possam também exercitar a partir desses slides, tá certo? Antes de a gente começar, eu queria saber como que está esse processo nosso da, dos exercícios, né, que estão sendo feitos. E eu queria que a gente pudesse socializar um pouco esse fórum, né, da plataforma da CUT, que a gente está justamente trocando nossas experiências ali no fórum, né? E aí eu vou reforçar isso aqui, né, que façam as atividades porque elas são muito importantes, não somente para que a gente consiga exercitar aquilo que a gente está desenvolvendo, como também para que, como a Fro costuma dizer, é um espaço nosso de registro. É a forma como a gente pode gravar a nossa memória, é a forma como a gente pode recuperar as experiências da formação cutista, né? Para aqueles, inclusive, que não estão conosco, também possam ver, né, como que esse curso foi elaborado e que a própria CUT possa criar um pouco da sua história no movimento sindical aqui pela plataforma, né? É, pois bem, feito essa apresentação, né, é importante a gente dar início aqui às nossas atividades, tá certo? É, sobre a plataforma, Flor, tem mais alguma questão que você gostaria de colocar? Não, não é isso. Vocês vão ver que quando entrarem lá, que o fórum da tarefa da aula 3 já está lá. Gente, eu dei uma antecipada hoje, porque essa semana está muito corrido. É, então, vocês já podem trabalhar, fazer os exercícios e colocar lá, porque já está pronto, tá? Não, Aí teve gente que amanhã. já fez o tema de casa antes da aula, né? Meu Pois é. Deus! Ontem tinha a Nadilene, estava falando, Nadilene, deixa eu vir a aula, pelo menos. Eu não quis deixar invisível, mas enfim, tem gente bem animada e é bom ver isso. Então, Sim. hoje não tinha tarefa, quase não tinha tarefa. Hoje várias pessoas fizeram a tarefa. Então, Ah, faz legal. na última hora, mas faz. Uhum. Ó, parece que alguém levantou a mão, né? Ou Acho que não? foi sem querer, não foi? Ah, desculpa. Beleza. Não, não foi sem Maravilha. querer, não. Não? Ah, quem que tá com a mão levantada? Eu não estou conseguindo ver, desculpa. É eu que levantei a mão, o Rosi da CNTSS. Eu levantei e Ah, alguém abaixou a minha mão. Com relação aos exercícios que você estava falando, né? isso. O que eu estava fazendo, eu queria saber o que que é aquilo lá, marcar como feito. O que que significa o marcar como feito? Porque eu não estava marcando como feito. Depois que eu comecei a marcar, que eu vi que estava aumentando a porcentagem lá no. Isso. É isso para ver o quanto que eu tô. A Seu A progresso. plataforma, a gente não põe nota, gente, né? Na nossa formação não é uma questão de nota. Tem a ver com as experiências, tem a ver como é que vocês vão construindo o conhecimento. Então,
Uma das formas do Moodle dizer que a tarefa foi feita ou não, a gente pode deixar a cargo de vocês marcarem que já fizeram a tarefa. Aí vocês vão vendo a linha do progresso de vocês. É só isso, tá? Exatamente. Perfeito, Compass. Então, vamos lá, né? Vamos dar início aqui a essa discussão. Quando a gente escuta essa palavra engenharia de prompt, o que que vem à mente de vocês, né? Eu acho que essa é um primeiro início aqui para a gente trazer uma discussão. Eu queria começar a falar sobre isso, né? Eu vou apresentar aqui uma definição feita por um autor que eu utilizo bastante, que é, vocês estão conseguindo ver o slide? Peraí. Que é engenharia de prompt, correto? Alguns já devem ter visto essa definição, e eu acho que é importante começar com ela, né? Então, vou fazer uma leitura rápida aqui, só para a gente partir desse pressuposto, né? E depois eu já abro aqui a janela do chat GPT e a gente já começa a pensar um pouco a engenharia de prompt nesse contexto do movimento sindical. Antes de falar dessa estação, o Jules White é um programador, um engenheiro de software, que é da Universidade Vanderbilt nos Estados Unidos, e ele é um dos autores, né, que desenvolve artigos para tentar desenvolver o que eu estou chamando de um subcampo da inteligência artificial, que é a engenharia de prompt. Ele vai nos dizer o seguinte, que a engenharia de prompt é um conjunto de habilidades cada vez mais importante para se comunicar de maneira eficaz com grandes modelos de linguagem, os LLMs, como ChatGPT. Prompts são instruções fornecidas a um LLM para impor regras, automatizar processos e garantir qualidades e quantidades específicas no resultado gerado. Prompts também são uma forma de programação que pode personalizar as saídas e as interações com o grande modelo de linguagem. Aqui a gente já começa a ter um elemento importante da engenharia de prompt, que é a ideia de que existe uma ciência, ou seja, de que para que a inteligência artificial aprendesse a como se comunicar com humanos, ela precisou aprender padrões de interação. E, ao mesmo tempo, existe uma possibilidade de ser criativo nesse padrão de interação, né? E é por isso que nós vamos discutir aqui, principalmente, os padrões de interação persona, audiência, metalinguagem, e padrão invertido, que eu acho que são os padrões de interação mais interessantes que a gente pode utilizar para o movimento sindical em geral, né? Então, em primeiro lugar, a gente precisa definir engenharia de prompt. Por que que a gente está chamando e está colocando essa terminologia, esse subcampo da inteligência artificial como uma proposta, né, da nossa aula de hoje, né? E a gente precisa entender, portanto, que o prompt aqui é justamente o local de interação com a máquina, né? A gente não tratou disso de forma mais aprofundada nas outras aulas, mas a engenharia de prompt seria, portanto, essa ciência que nos mostra que existem diferentes tipos de comando que a gente poderia estabelecer para dialogar com uma inteligência artificial, tá certo? E aí, essa que é a importância, né? Se a gente está falando que engenharia de prompt é uma ciência, uma arte fundamental para entendermos aqui como nós devemos interagir com a inteligência artificial, isso significa que, para o movimento sindical, nós podemos fazer uma espécie de tradução dessa engenharia de prompt para o contexto do movimento sindical, né? Eu vi em alguns exercícios aqui que vocês, por exemplo, quando interagiram com a ferramenta, fizeram pedidos, né, fizeram determinados tipos de pedidos e viram algumas lacunas nesse sentido, né? E a gente vai ver que os comandos que vocês deram poderiam ser ampliados, justamente para fazer aquilo que a gente estava falando sobre a expansão da inteligência artificial, né? Que a inteligência artificial consiga ter mais contexto e consiga, com isso, ter mais possibilidades criativas de interação e dar uma resposta mais específica, aliada ao contexto do que vocês querem, né? Então, feita essa introdução, eu acho importante a gente aqui abrir o chat GPT, porque eu acho que dessa forma a gente vai conseguir
ter uma oficina de fato. E, por favor, né, fiquem à vontade para tirarem dúvidas André, sobre os comandos. Diga. desculpa. Tu pode botar o slide novamente ali do conceito? Ah, claro. Rapidinho, peraí. Deixa eu só abrir aqui. Tá. Eu acho que essa exposição dialogada para nós, metodologicamente, vai funcionar bastante, né? Então, vamos lá. Tá aqui a proposta, né, da Tá. engenharia de Vou fazer uma foto aqui. Fechou. Pode ir. já? Tá. Fechou aqui. Beleza. Gente, então vamos lá, né? Pensando aqui essa questão da arte da programação natural, né? Ou seja, do prompt como sendo esse comando e que a gente pode ter uma ciência e uma arte para fazer as coisas, né? Eu sempre gosto de falar que é importante a gente mexer o doce aqui, né? Usando um termo aqui mineiro para pensar isso, né? Por exemplo, se eu vou abrir o chat GPT aqui, né? Vamos lá. Se eu quisesse saber sobre PLR, né? Então, eu poderia dar um seguinte comando: explique. E olha só, nós estamos falando do chat GPT-5, né? Que é o mais avançado. De forma acessível, correto? Isso vai me dar um tipo de resposta. Acessível. Ok. Essa seria uma forma de eu fazer interação, correto? Ele vai me dar uma resposta. Então, vou te explicar de forma bem acessível. Aí veja só a resposta. O que é, por que existe, né? A ideia é que se a empresa vai bem, todos ganham, como é definido. Concorda aqui que a resposta, pelo que eu estou vendo em linhas gerais, a resposta ela tem um certo generalismo, né? Assim, aqui a gente não falou algumas coisas importantes, né? Por exemplo, a PLR para qual categoria é importante, né? A inteligência artificial, ela assumiu uma posição específica, por exemplo, de alguém do movimento sindical, né? Então, tem uma série de coisas aqui que a gente poderia complementar, né? Então, olha só, antes de te passar a palavra, Tony, existe uma diferença entre dar uma comando dizendo PLR de forma acessível ou usando a persona, que é o seguinte: você é um excelente assessor sindical, certo? Quero que você desenvolva uma explicação sobre PLR para o movimento dos trabalhadores do setor elétrico de Minas Gerais. Ele vai me dar uma resposta diferente. Assim eu espero, né? Enquanto ele está respondendo, eu vou abrir a palavra aqui para o Tony, que levantou a mão. Diga, Tony. Então, para entender, a resposta, mesmo que a gente coloque o mesmo prompt, as respostas são diferentes, né? Estou com o GPT-5 também, e só para ter uma comparação, coloquei o mesmo prompt e a resposta foi diferente da sua, no meu aqui. Claro. Exato. Então, Porque... isso... Pode falar, companheiro. Então, essa é justamente isso. O motivo disso daí tem a ver com a experiência que eu tenho com o chat ou tem a ver com outra As duas, banco de dados deles, por exemplo. É isso que eu as queria duas saber. coisas. Primeiro, o ChatGPT vai tentar fazer com que você tenha uma experiência cada vez mais personalizada, e isso é uma inteligência artificial generativa, ou seja, ela não gera o mesmo texto, né? Então, ela o tempo inteiro está gerando novos textos. É óbvio que vão haver padrões parecidos, né? Mas vamos focar aqui nessa questão. Aí eu fui de esse comando, olha, você é um excelente assessor sindical. Quero que você desenvolva uma explicação sobre PLR para o movimento dos trabalhadores do setor elétrico de Minas Gerais. Ô, gente, por acaso eu fiquei doido por querer elogiar a inteligência artificial, ou seja, usei excelente, ou é porque existe, de fato, pensamento científico a respeito da gente ter que dar comandos que elogiem a inteligência artificial?
Existem estudos que mostram que o desempenho da inteligência artificial melhora quando você fala que ela é de alta performance, tá certo? Então, vamos ver a resposta só para a gente comparar e ver como que a persona e essa ideia do adjetivo aqui ajuda a pensar o prompt, né? Olha só, entendendo PLR com olhar estratégico para o setor elétrico mineiro. O que é PLR? PLR é participação nos lucros e resultados, é um formato de remuneração variável. Aí vejam só, ela pode ter errado uma série de coisas aqui, mas o importante é que ela, olha só, ela está mais específica, porque eu dei mais contexto para ela. Eu desenvolvi o prompt com um determinado padrão de interação, correto? Então, ela vai, naquele limite de respostas que a gente falou que ela tem, ela vai poder nos dar, nesse limite de resposta, uma resposta mais específica e mais personalizada para nós. Tá certo? Marcelo, diga. Eu fiquei pensando nisso, sim. Ei, gente, boa noite. É, é porque dá a impressão também que você é como se você estivesse direcionando no sentido de assim, olha com o meu olhar, como se Uhum. você fosse do sindicato, não é isso? É como se eu Exatamente. modificasse a persona, porque eu sempre coloco, eu ponho muita informação, igual na tarefa de hoje, eu fiz primeiro um texto explicando o que eu queria, quem que eu era, tal. Mas eu acho que quando você insere a inteligência, é como se você estivesse dando exatamente o que você falou, uma persona, né? É como se ele Exato. incorporasse essa performance, sei lá. Tô E a gente tem que gostando. pensar o seguinte: o chat GPT, ele está genérico aqui, né? Ele não sabe dos trilhões. Se você dá uma tarefa mais específica dele, dos trilhões de parâmetros, ele já vai filtrar. Porque, como a gente estava falando, ele vai acessar tokens mais específicos e vai poder dar uma resposta mais específica. Olha isso aqui. Como funciona a PLR 2023 a CEMIG. Aqui, é óbvio que a gente vai ter que fazer aquele exercício da leitura lateralizada. Não sei se vocês lembram, da gente pegar, abrir o ChatGPT aqui, abrir uma aba e ir checando informações sobre ele. Mas ele me deu uma estrutura. Ele me deu a possibilidade de trabalhar num texto que ele é bem mais específico, tá certo? Quais outros tipos de persona que a gente poderia assumir aqui? Me deem uma sugestão para a gente pensar aqui no contexto do movimento sindical, né? Que a gente poderia fazer aqui, né, pensando na atividade de vocês, que vocês poderiam pensar? Diga, José Carlos. Ó, o seu som está desligado. Desculpa. É bastante intrigante essa questão, né? A minha aproximação do chat é muito pequena ainda, né? Mas você está dizendo que ela tem capacidade de compreender as coisas além do fato da resposta automática. Ao elogiá-la, é como se estivesse instigando ela a fazer algo diferente. Não é complexo isso? Não parece uma relação dual, né? Binária do coiso, da resposta padrão. Olha que interessante, Zé Carlos, essa observação sua é muito pertinente. Realmente, essa acho que é a parte mais assustadora da coisa. É. Um grupo de cientistas, né? Inclusive a gente está estudando esse artigo junto a um grupo de estudos da Universidade Federal de Lavras, que tem o pessoal da psicologia envolvido, da psicologia da aprendizagem, né? E aí uma das coisas que a gente estudou foi esse texto, que é o tal do emotion prompt. Eu vou escrever aqui, que é justamente esses prompts que a gente pode dar, em que ele pode aumentar a performance. Por exemplo, uma das coisas que eles falam que é, além de você falar que é excelente, é você pegar e fazer e dizer que você está numa tarefa imediata e precisa entregar isso o quanto antes. Então, por exemplo, eu poderia pegar e falar assim, olha, você é um excelente assessor sindical, quero que você desenvolva uma explicação sobre PLR para o movimento trabalhado do setor elétrico de Minas Gerais. Isso é muito importante para o meu trabalho. O desempenho, segundo, né, as estatísticas, e aí é uma estatística muito complexa, assim, para a gente expor, depois eu vou até colocar o artigo em inglês, se vocês quiserem ter acesso, ele melhora de 20% a 30% o desempenho da resposta, pelo menos
de acordo com o feedback humano. Essa foi a forma como esse trabalho foi sendo desenvolvido, né? André, Lucilene e Jane. tava sobrando um E lá no começo, mas Ah, ele já te desculpa. entende. Isso. Lucilene, depois Jane. Oi. Então, André, eu fiz a pesquisa, eu tentei entrar no gratuito e, na verdade, não consegui. Aí eu acabei entrando no que a gente tinha comprado para pago para fazer o curso, né, do Plus pelo Observatório. E aí eu Uhum. fiz a pergunta: quantos trabalhadores tem no comércio no extremo oeste de Santa Catarina, que seria a base do sindicato? Aí ele responde que não tem como localizar essa base só do comércio, ele traz de todos os setores, né? E aí agora, daí eu continuei instigando e não avançou. Agora, quando você fala de você é um excelente assessor sindical, eu coloquei e puxei o município de São Miguel do Oeste. Ele já trouxe mais detalhes, Legal. já trouxe 16 mil trabalhadores, tantos na linha de produção, tantos na venda, enfim, ele trouxe algumas informações mais específicas, né? Agora eu vou Perfeito. tentar também falar essa de que eu preciso urgente, quantos que trabalham em supermercado, para ver se ele vai me responder. Obrigada. Legal. Diga, Jane, depois Thiago, para a gente continuar aqui, porque tem outros padrões de interação para a gente observar, né, companheira? Então, se eu colocasse, por exemplo, que eu sou um representante da empresa ou de um sindicato patronal e quero subsídios para negar tal pleito, isso seria possível também? Claro, assumir a persona do patrão, sem sombra de dúvidas, né? Uma das coisas que eu vou mostrar para vocês aqui ao final é a negociação coletiva, que foi um assistente de inteligência artificial, um robô tipo que a Fro fez, que a gente pode simular mesas de negociação coletiva usando inteligência artificial, né? Eu acho que é importante vocês tentarem esses exercícios e joguem lá no fórum, pessoal, para a gente ir vendo e vocês próprios também fazendo essas comparações, né? Para a gente ver de que maneira o desempenho da IA a partir desses padrões de interação nos ajuda. Diga, Tiago. Eu entendi que quando a gente elogia, na verdade, não é um elogio, né? Você está deslocando ele para um outro setor de aprofundamento, né? Então, quando você diz que é um excelente, você está dizendo que ele é uma pessoa mais especializada. Então, ele vai fazer a tarefa de forma mais especializada. Não entendi que tem a ver com a emoção em si, a não ser que eu esteja enganado, que a inteligência artificial já esteja inflando o seu próprio ego com esse tipo de coisa. E outra questão, então eu entendo, porque assim, entendo um pouco de programação, é por aí. Eu tô só colocando ele dentro de uma caixinha dizendo que ele deve fazer daquela forma. E uma outra questão é o seguinte, então eu queria saber se é isso. A segunda questão Uhum. é se existe um. Quando, lá no passado eu fiz AutoCAD, e aí a gente começava a fazer comandos e comandos e comandos e comandos, e depois a gente viu que tinha um manual dos comandos, né? Existe já algum manual de comandos ou a gente está tateando e vai descobrindo junto e vai evoluindo junto, né? Assim, Tiago, eu acho que a sua questão foi fundamental, cara. Porque, em primeiro lugar, de fato, o que nós estamos fazendo é melhorando o desempenho da máquina na medida em que você usa o adjetivo excelente, ela vai procurar os padrões de excelência, né? Ou seja, não tem uma emoção de fato nisso, né? Mas é óbvio que isso é um tanto assustador, né? Saber que ela consegue decodificar esses adjetivos ou essas urgências, correto? Porque ela precisa, de certa maneira, criar esses tipos de interação. Sobre sua segunda questão, que eu me perdi aqui, você podia me lembrar de novo, rapidinho? Que eu lembro. e tem um book, um livro, um Ah, manual já sim, exato. Olha, sobre. eu já vi muita gente vendendo banco de prompt, né? Como se fosse a solução. Mas essa é uma forma bancária
de se aprender o uso da inteligência artificial. Eu acho que é melhor, porque eu vou pegar vários prompts já pré-formatados e vou depositar na inteligência artificial sem entender a arte e a ciência da programação em linguagem natural, que é a engenharia de prompt. Então, aqui a gente já usou o primeiro padrão, que é a persona, mas a gente precisa falar da audiência, que a gente ainda não falou, né? E de outros tipos de padrão que eu vou mostrar para vocês. Tácito, depois que Fro. Caramba, um banco de prompts é o cúmulo da moleza, né, bicho? É, diga, Tácito. Então, boa noite. Eu estou usando o grátis ainda, né? E fiz esse É. comando para ele aí, que eu estou compartilhando aqui no chat, né? E Ótimo. a impressão que eu tenho é de que quando você cria um elogio, você qualifica, né, para melhor, né? O prompt, né? Você cria uma interação maior com uma intimidade maior com essa inteligência artificial, né? Eu não diria que seria emocional, né? Mas você cria uma interação maior com ela, uma confiança, né, um vínculo maior com ela. Aí eu acho que elas, talvez, né, elas se esforcem mais para responder, dar uma resposta mais qualificada, né? É interessante que essa questão da inteligência artificial que eu coloquei, né, ele vai trazer 5 itens, né, para destacar que são importantes colocar numa pauta de reivindicação. Ótimo, muito bem. Fro, depois Arthur e a gente prossegue aqui, pessoal. Eu queria, eu concordo tanto com o Tácito como, desculpa, não lembro o nome do companheiro anterior. Eu sempre entendo excelente, você é um especialista, como uma qualificação, para ele entender que ele não é um iniciante, que ele não está começando, que ele não é estagiário, né? Eu entendo isso como uma forma de você qualificar a persona para ele. Mas eu tenho feito algumas experiências, por exemplo, quando eu não entendo do assunto, eu queria criar um agente, e eu acabei criando, mas criei com a própria ajuda do ChatGPT. Então, ao invés de eu qualificar a persona, o objetivo, etc., eu disse para ele assim: eu preciso de ferramentas, porque eu quero fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu quero que você crie para mim thumbnail, eu quero que você crie resumos, descrições, etc., dos meus programas no Fórum Sindical, e quero que você já melhore as ferramentas de palavras-chave, de busca, etc., tal, sem criar clickbait, enfim. Eu dei algumas orientações para ele, porque eu queria que ele programasse para mim. Porque Uhum, para ele fazer um SEO, por exemplo, ele precisa programar. Eu falei, tá, mas eu não sei como eu te explico isso. Eu quero que você me ajude a criar, na verdade, as orientações para criar o meu agente. Então, eu fiz perfeito. um processo antes com ele. E Uhum. aí, eu fui tentando isso em outras inteligências, até para comparar o que eles fariam, entendeu? E foi muito interessante, porque ele criou um agente, ele fez 13 passos para mim de, de robô, que é muito bacana. Ele cria busca para mim, enfim, o agente funcionou muito. Ele eu boto o tema do programa, o Uhum. convidado, dou algumas informações para ele e ele já me dá pronto tudo que eu preciso para publicar depois do programa. Ou seja, você teve que. E aí que eu acho que é um elemento interessante, que assim, a gente vive um certo senso comum que parte do pressuposto que a gente não tem que escrever e nem tem que fazer ele trabalhar para ele trabalhar do jeito que a gente quer que ele trabalhe para nós. Eu acho que essa experiência que você está trazendo é importante. A aula de hoje, gente, é basicamente isso, é uma aula oficina, como vocês estão vendo, né? Então é justamente é muito legal de saber dessas experiências que vocês estão trazendo. Se vocês puderem colocar também no chat para a gente lendo, né? Vai ser muito legal. Agora, olha só, vamos agora para o segundo padrão de interação, que é a audiência, né? Vejam bem, a gente colocou aqui que o assessor sindical, né, a persona desse chat PT,
ele tem que desenvolver uma PLR para o movimento dos trabalhadores do setor elétrico. Isso é importante para o nosso trabalho, ou seja, dando urgência para ver se a ideia de um prompt, emotion prompt, consegue aumentar seu desempenho. Mas para que é esse texto? É para uma rede social? É para falar para o público aonde, né? Então, eu poderia falar assim: essa explicação deve ser elaborada para o público dos eletricitários que usam o Instagram. Ela deve ser feita para atingir o maior número de visualizações. Vamos ver quem vai responder? Eu nunca fiz esse prompt antes, mas eu estou aqui operando. Ó. Aqui tem a persona, aqui tem o prompt emocional, aqui agora tem a audiência, correto? Eu estou falando que eu quero um prompt para o Instagram e que ele tem o maior número de visualizações. Vamos ver quem que vai entregar para nós? Olha só, perfeito, companheiro. Ele me chama de companheiro, tá vendo? Que eu pus ele para me chamar de companheiro. Vou estruturar. Aí vai decretar greve. Hã? Daqui a pouco vai decretar greve, já está ficando muito Cuidado. vermelhinho. Na hora que o Schwarzenegger veio aí, meu amigo, eu pelo menos elogiei, né? Tem gente que não fez nada disso, o Schwarzenegger por causa do Exterminador do Futuro. Acho que todo mundo aqui já viu, né? Então, olha só. Roteiro de explicação sobre PLR para Instagram. O objetivo, explicar de forma simples, visual e politizada. Vão percebendo as coisas. Neste texto aqui, veja, ele utilizou um pouco de emoticons, né? Os ícones, né? Mas não foi a estrutura. Aí olha só a diferença deste texto para esse. Já tem vários emoticons, né? Que é um padrão muito parecido com o que é feito, né? No movimento sindical. Aí olha só, estrutura sugerida: carrossel de 5 a 7 cards, card 1, chamada impactante, imagem, trabalhador eletricitário uniforme, confunda CEMIG. Aí ele me dá um exemplo aqui. Você sabia que a PLR é uma conquista dos eletricitários de Minas Gerais? Ou seja, ele já estruturou um roteiro para mim. E eu nunca usei Instagram, né? Né? Assim, eu nem tenho Instagram. Mas pelo menos eu já sei como que eu posso fazer um documento desse, né? O problema hoje, porque lutar, o que defender, chamado a ação. Gente, é a melhor resposta do mundo? Não, né? Mas melhor trabalhar com uma resposta dessa do que partir de um zero, né? E essa que é a ideia interessante aqui. Na medida em que a gente vai interagindo, vai usando a ciência e a arte dessa programação em linguagem natural, nós vamos aprendendo sobre o nosso próprio campo, né? Nós vamos aprendendo estratégias de comunicação. Nós vamos criando soluções criativas e nós vamos melhorando aquilo que a gente acha que deve ser melhorado, né? E aí ele vai, inclusive, dando sugestões, né? Que a gente pode ir interagindo. Então, sempre quando a gente for usar a engenharia de prompt, utilizar um chat GPT ou qualquer inteligência artificial, tenha em mente que é preciso fazer o que a Flu faz, o que eu tenho feito aqui, que é ir lapidando, né? Ou que a própria companheira de Santa Catarina, esqueci o nome dela, que passou aqui, falou da especificidade do movimento sindical, fez também, né? O Marcelo aqui tá brincando, né? A Vera tá com a mão levantada. Falou, você também tá, mas você já falou, né? Só para saber. Não, era só para concluir o exemplo que eu dei, eu parti do zero, dizendo, eu quero criar um agente que seja capaz de criar thumb e cell de programas no YouTube. Que orientações dá para criar um agente com essas missões? Aí ele me cria um blueprint, que eu não tenho a menor ideia do que seja, mas assim, ele vai pensando na arquitetura, nos fluxos, nos prompts, no checklist, e vai embora. É impressionante o que ele mobilizou para criar esse agente. E aí, assim, tinha um monte de forma, um monte de coisa. Eu falei, tá bom, agora transforma isso numa orientação simples para eu colocar no chat GPT e criar o agente. Porque eram umas coisas assim, que nem cabia no chat. E aí saiu. Exato, ótimo. Diga, Vera, seja bem-vinda. Oi, só para eu fiquei bem impressionada quando tu pediste para botar numa linguagem do Insta, né? Que aí ele vai botando exatamente os ícones, a forma de chamar a atenção,
E até a hashtag, meu Deus do céu. É muito legal. Eu fiquei achei bem massa isso. Se tivesse antes, eu não tinha sofrido tanto para fazer um resumo sobre impactos da emergência climática sobre a saúde dos trabalhadores. Interessante. Mas que bom que está sendo útil. A Viviane Barbosa, antes de eu passar a palavra para a Sheila, a Viviane Barbosa fala aqui, né? Um profissional de comunicação sabe fazer de forma estratégica. E imagine como um profissional de comunicação utilizando a inteligência artificial com os saberes dele, né? Sem dúvidas, a resposta vai ser mais personalizada, ele vai ter como interagir, e vai conseguir desenvolver, de forma mais ampla, inclusive, do que nós estamos fazendo, né? Que não temos esses saberes, né? Diga, Sheila. Oi, André e demais, boa noite. Da minha tarefa, eu fiz algo meio parecido com o que você fez, né? Eu pedi que ele fizesse um projeto para mim, de comunicação, para meu sindicato, né, um sindicato de TI, de tecnologia, em 5 etapas para usar nas redes sociais. E ele fez o projeto todinho. Uhum. Quando acabou, aí você bota o dedinho, né? Ele acha legal isso. Aí ele já faz, como você colocou aí no final, ele diz assim: você quer que eu faça mais isso? Que no caso ele perguntou: você quer que eu faça uma agenda para X meses de como você vai aplicar isso nas redes sociais? Aí eu, beleza, quero. Aí ele já me dá uma agenda, né, pronta, semana a semana, o que fazer. Aí ele me faz outra pergunta, né? Aí eu já não quis mais, dali para frente. É como se eu Uhum. ficasse satisfeita quando ele me deu até aquela agenda para aplicar aquele projeto de comunicação. Aí é isso que eu queria te perguntar. Quando eu paro, tá certo? É como se eu tivesse, não instigasse mais, não quisesse mais o que ele está me oferecendo, e sei lá, isso tem algum reflexo ou não? Ele achou que eu acho que estou satisfeita com o que ele me apresentou e está tudo bem. Eu, de fato não entendi muito bem sua pergunta. Você poderia fazer de novo, por Porque ele favor? parou, quando chegou no final, ele me perguntou se eu queria uma agenda. Eu falei que queria agenda. Aí ele me deu a agenda. Aí depois ele me perguntou se eu queria outra coisa. Aí eu falei que não queria Aí mais. parou. Ah, Aí sim. parou. Aí é isso que eu Não, digo: tem algum impacto? Não. Está tudo bem? não. A Não, verdade né? é que a gente, isso é uma boa questão, que a gente vai falar sobre isso. Na hora de elaboração de projetos, que eu vou falar um pouco sobre o padrão invertido. Você só interrompeu o processo de automação. Você disse, olha, até aqui eu quero que você vá. Mas, por exemplo, eu posso dar um comando, vocês estão aí com a tela do ChatGPT, a minha tela do ChatGPT está aparecendo aqui, não tá? E a gente vai discutir isso. Eu posso falar assim para ele, olha, eu quero construir um projeto sobre como a gente pode fazer formação sindical em inteligência artificial. Eu quero que você desenvolva 3 perguntas, me dê a primeira. Aguarde o meu comando para desenvolver as outras 2. Eu estou meio que dando um não para as outras 2, correto? Então, a gente pode expandir o uso em uma resposta para que ele, numa saída, ou seja, no output, numa resposta ele possa desenvolver mais. Porque uma coisa é você ter um espaço limitado e responder 3 perguntas, e na outra é você, no espaço, responder uma só. Ele vai responder de forma mais complexa, né? Tá. A, a Dilu me perguntou algo aqui, né? André, e as imagens para os cards no Instagram, como buscar? Eu queria entender isso, né? O que que é a pergunta? Se eu assim, você quer que a gente coloque as imagens? O O que se André, trata? o Diga. André, outras Sim. pessoas perguntaram isso. Quando você fez a pergunta aí para as redes sociais, ele orientou como que tem que fazer. Ah, faça uma chamada impactante. E aí, o que eu e aí a Marcele está perguntando também, a Maria Núbia, é como que a gente pode buscar fotos para essas chamadas impactantes. Que foto, imagens reais ou animações Ah, sim, para o entendi. carrossel do Instagram, porque ele orientou Isso. como que tem que ser, mas uma sugestão de foto. Eu confesso que eu não sei. Eu acho que isso a gente vai ter que descobrir, né? Mas beleza, Marcela, podemos prosseguir essa? Ah, você ainda tem algo, Marcelo? Diga.
Não, deixa eu te explicar. Minha dúvida é outra, é com mais ou menos parecido com o que a colega falou. Eu vou explicar sobre o que eu estou tentando fazer agora, para você entender minha dúvida. Eu Sim. tinha feito, eu tenho, por exemplo, vou explicar, foi uma coisa que eu coloquei lá no Para Casa, vamos pôr assim. Eu tenho que visitar 50 escolas Eu na vi, região sim. metropolitana aqui em Neves. Uhum. Eu tenho muita dificuldade, gente, de organizar essa visitação. Por quê? Porque às vezes eu não sei qual escola é mais perto. Então, assim, toda vez eu falo, não, eu vou fazer uma planilha, vou fazer uma planilha. Vocês conhecem como é que é a vida da professora e da sindicalista, né? Fiquei protelando. Eu achei maravilhoso que na última aula eu falei, gente, vou pedir o chat Claro. para fazer uma planilha para mim. E ele fez, né? Ele fez, eu falei, não tô acreditando. Uma coisa que eu fiquei meses protelando para fazer. E ele fez assim, com o nome da escola, colocou bonitinho, até com uma programação assim de, sabe, ao último dia da visita eu achei maravilhoso. Falei, nossa, que Perfeito. lindo. Só que aí, o meu problema continuou assim, porque eu queria que ele meio que agrupasse por regional. São 3 Uhum. regionais em Ribeirão das Neves, entendeu? Eu queria que ele meio que agrupasse para mim regional. Só que eu tinha saído, eu desliguei, eu saí dele, né? Então eu fechei a aba. E aí, na hora que eu fui pedir atualização disso, aí fiz aquilo tudo, elogiei, nananã, ele veio com uma outra coisa, entende? Muito pior. Então, assim, é como se ele não tivesse dado sequência àquilo que ele estava fazendo para mim, porque eu fechei a aba, Porque entendeu? ele perdeu a memória, né? Aí é uma outra questão. Entendi, Tá. porque na minha cabeça ficava forever, sabe? Não, ele, Não, ele grava algumas coisas e tem memória limitada. Se for gratuito, entendi, então a memória é mais limitada ainda. entendi. Priscila pergunta em relação à veracidade das informações. No padrão invertido, ô Priscila, nós vamos falar sobre se existe algum comando para colocar no prompt. Agora, eu recomendo sempre, quando a gente precisar de informações dessa forma, a gente pode usar esse modo investigar, que ele entrega, inclusive, uma pesquisa bastante aprofundada ou a busca na web, tá certo? Então, se a gente clica aqui, ó, ele já está no mecanismo de realidade em que ele não está usando só a memória dele, ele está pesquisando coisas na internet para fazer, tá certo? Glosselli, só para a gente, como é que fala? Prosseguir aqui, né? Eu vou te passar a palavra, a dúvida, e aí a gente continua para a gente prosseguir aqui na discussão sobre a metalinguagem, tá certo? Diga. Desculpa até a minha voz aí, que eu estou bastante gripada. Tá me ouvindo bem? Sim. Então, eu tenho usado muito a inteligência artificial, porque é um grande facilitador da vida. Eu nem deveria ser tão fã assim, porque mas depois que você começa a usar, começa a destrinchar, e você vê inúmeras possibilidades, inúmeras situações que você pode trabalhar, você acaba criando gosto e querendo aprender mais e mais, Perfeito. para estar dominando essa aí. E até uma companheira falou isso para verificar a vericidade, né, das situações. E na maioria das pesquisas que eu faço trabalho, eu peço para colocar fontes de referência, normativos, e eles sempre colocam legislação de onde que extraiu a fonte, e isso facilita muito o trabalho da gente. E eu também utilizo a Jurídica AI, que também é uma outra inteligência artificial, só que voltada para o jurídico, e também é um ganho na vida da gente. Certo. Muito bem. Olha, Liliana, vou tratar desse tema aqui, e vou tentando tratar de acordo com a nossa oficina para a gente ir seguindo para o nosso terceiro padrão de interação, a metalinguagem. O que significa a metalinguagem? Pô, que palavrão, hein, professor? Você falando de linguagem da linguagem, né? Simples assim, guardem essa forma. Quando eu pedir X, ele faz Y. O que isso significa na prática? Pô, ele me entregou um card do Instagram aqui para a CEMIG, correto? Aí, para que eu não tenha que toda vez lembrá-lo de fazer um card no Instagram, eu posso encurtar o caminho aqui. Eu posso dizer para ele, olha, sensacional. Agora, toda vez que eu escrever Instagram,
você irá me entregar esse produto, ok? Aí, olha só, ele gravou uma informação. Nós programamos de forma com linguagem natural. A partir de agora, sempre que você escrever Instagram, eu vou montar esse produto pronto para o Instagram. Roteiro de carrossel, sugestão de legenda com chamada para engajamento, hashtags estratégicas para ampliar o alcance. Aí, olha só que interessante. Eu posso vir aqui agora e falar assim, ó, Instagram, metalúrgicos do ABC, Facebook. André, você Né? está criando, na verdade, você está programando ele com uma tag, seria isso? É um código em que eu Um falo código, né? X e ele faz Y. Quando eu Esses falo símbolos Instagram, antes e depois da palavra, você está programando ele, é isso? exatamente, eu estou programando ele. Eu estou dizendo a ele, olha, você fez esse trabalho de forma excelente. Eu não preciso te lembrar mais disso. Então, toda vez que eu escrever Instagram, você sabe o que você tem que fazer. Que é, por exemplo, Instagram metalúrgicos do ABC. Vamos ver o que vai... Aí a gente tem que falar sobre a PLR dos metalúrgicos do ABC, correto? Porque ele sabe que é um material que ele tem que fazer para o Instagram daquele formato ali, mas ele não sabe para quê, né? Ou seja, se é para PLR, se é para discutir saúde e segurança do trabalhador, dentre outros. Olha só que interessante. Ele foi e montou o carrossel para mim, sem eu ter que ficar toda hora lembrando, né? Então, se eu conseguir fazer algo e ele já melhorou meu desempenho, eu posso usar da metalinguagem para gravar essa informação, tá certo? Isso eu acho que é algo importante para nós, que estamos no dia a dia, às vezes fazendo uma série de coisas, né? Isso automatiza e melhora os processos. Então, por exemplo, no caso da Marcela, desculpa, ela é Marcele, desculpa. Ela está fazendo uma planilha. Pô, se ela chegou numa planilha legal e quer gravar isso, ela mantém o chat vivo, né? E ela só escreve assim, agora, daqui em diante, toda vez que eu escrever planilha, e aí, né, e mais alguma coisa, e colocar um outro tema, você vai ler que você tem que fazer uma planilha desse tipo. Entendeu? Então, por exemplo, planilha de organização, enfim, uma série de outras coisas no nosso dia a dia que a gente poderia gravar e salvar para não ter que voltar, né? Só para voltar no assunto aqui, que poderia voltar na questão de verificação das informações, né? Gente, olha só, vamos voltar aqui à PLR, né? A verificação das informações poderia ser feita de que forma? Eu poderia utilizar o recurso investigar, né? Olha só, ele é tão poderoso que a gente só tem 21 restantes aqui. Que ele faz uma pesquisa aprofundada na internet, ele entra em vários sites tentando captar informações sobre aquilo que a gente quer. Ele antes faz determinadas perguntas também, então eu recomendo usar isso, né? O outro é o das fontes, a busca na web. Então, tudo que a gente for fazer que envolve busca de informações, se a gente ativa esse mecanismo de buscar, ele vai tentar buscar informações. Gente, isso quer dizer que o ChatGPT vai acertar 100%? Não, né? Mas, pô, se ele acerta 80% e eu tenho que pesquisar só 20% para checar de informações, ele já me ajudou bastante, né? É óbvio que nós vamos checar todas elas. E é por isso que eu falo da leitura lateralizada, né? Então, se ele me deu uma informação aqui, por exemplo, vamos voltar lá, ele me falou sobre PLR na CEMIG de 2023. Aí eu tenho que traçar uma leitura lateralizada, correto? Ó, ele está falando aqui, ó, um projeto previsto em lei, né? Eu tenho que ver se essa lei 10.101 de 2000 existe. A leitura lateralizada é isso, eu saio do ChatGPT, venho aqui no Google, né, e vou pesquisar, né, o que Existe. se tem de... exato. Então, a gente vai checando essas informações, né? A gente tem que sempre ser muito cínico, no melhor sentido da palavra, com relação ao ChatGPT, né? Cínico daquele que desconfia, né? Que, de fato, quer fazer as melhores checagens possíveis. Pessoal, tranquilo? Tá dando para entender aqui? Deu para entender essa coisa do padrão da metalinguagem? Tranquilamente? Reajam aí, vamos falando também, né? O que a gente poderia... fazer com a metalinguagem também, né?
O Jairo pergunta: os produtos que solicitei estão salvos na lateral esquerda do ChatGPT. Imagino por alguns tempos, certo? Olha, se sua versão é paga, isso fica fixo, né? Se sua versão é gratuita, eu acho que existe um limite de memória, tá certo? E também um limite de interações dentro de um próprio chat, que são bem menores do que a da versão paga. A Maria do Amparo levantou a mão. Diga, companheira, seja bem-vinda. O seu áudio está fechado. Boa noite a todos e todas. André, uma dúvida. Para a gente salvar, a gente colocar igual você colocou no Instagram, colocando aqueles 2 símbolos dos lados, fica salvo. Eu usei esse código, mas você poderia criar um próprio seu, né? Por exemplo, se eu quiser salvar colocando hashtag Instagram, entendeu? Ele salvaria também, né? E aí ele já, se você quisesse colocar assim, você poderia, sem problemas, né? Inclusive, ele vai fazer um tipo de leitura que se eu soltar isso aqui agora, ele já vai meio que corrigir o que eu fiz de errado, né? Porque se eu disse a ele que é os 2 colchetes, aí eu coloquei um hashtag, ele vai tentar autocorrigir. Quer ver? Vamos ver. Ó. Ou às vezes não, ele vai me dar outra resposta, né? Aí, ó, o comando Instagram. Aí ele já deu uma lida aqui diferente, né? Mas o que é importante aqui é justamente a gente poder usar essa palavra e acionar quando possível, né? Dentro daquele aprendizado. Mais uma dúvida. O que é pago, ele fica salvo, fica tudo salvo na aba do lado, né? É por um tempo ou depois ele apaga? Você fala da lateral esquerda? Aqui? Isso. Não, ele é salvo, você pode inclusive guardar em diferentes pastas. Na versão paga, tá salvo. Agora, na versão gratuita, tem limites, né? Que bom que você tá igual criança. Eu também, Marcelo, eu fico assim, experimentando, né? Igual cientista aqui, né? Vendo as coisas. Arthur, a ideia de hoje é fazer prompt de linguagem natural. Sim, nós já estamos fazendo, porque imagine só se a gente tivesse que usar códigos de Python, né? A gente ia estar usando uma série de símbolos, uma série de coisas aqui que não envolvem a linguagem natural. Ou seja, o comando, a construção de comandos por texto, né? Tudo que eu estou fazendo aqui é só texto. É só texto coerente que envolve diferentes padrões de interação. Ou seja, uso da persona, uso da audiência, uso da metalinguagem, tá certo? Dentre outros. Deu para entender, assim, não sei se eu te respondi. Beleza, ótimo. Então, vejam bem, então nós já falamos de 3 padrões de interação aqui, né? E a gente pode combinar todos eles juntos, né? Assim, não necessariamente numa interação somente, mas a gente pode combiná-los de forma mais plausível, né? Assim, no jogo, né, da interação, na ciência e na arte, de acordo com as respostas. Agora, gente, nós vamos partir, nós já falamos de persona, nós já falamos de audiência, nós já falamos de metalinguagem, agora nós vamos falar de padrão invertido. Grave isso, né? A IA passa a me perguntar, né? Ao invés de eu perguntar para a IA, ok? Pô, eu sei bulhufas, desculpa aí meu francês, sobre participação de lucros e resultados da CEMIG, por incrível que pareça, né? Assim, já ajudei muitos companheiros lá do Sindieletra e tal, mas eu nunca participei de uma mesa de negociação coletiva. Eu não sou um dirigente sindical da área, correto? Então, o meu conhecimento sobre PLR ele é defasado, não é? Então, eu poderia criar um comando que poderia ser feito da seguinte forma, né? Eu vou até abrir um outro para não perder a metalinguagem aqui, né? Mas só para pegar aqui o prompt que eu fiz, né? Então, vamos lá. Eu vou abrir um novo chat, correto? E vou dizer para ele o seguinte, olha, você é um excelente assessor sindical, quero que você desenvolva uma explicação sobre PLR, certo? Isso é muito importante para o meu trabalho. Aí eu vou tirar essa parte do Instagram, mas antes eu vou dizer o seguinte, mas quero que você me faça 5 perguntas sobre o PLR
para que eu possa ampliar os meus conhecimentos. Aí, olha só, além disso, eu quero que ele faça o seguinte: com as minhas respostas, eu quero que você elabore um texto. Faça a primeira pergunta. Aí, olha que interessante, né? Vamos imaginar a analogia do carro. Eu peguei, acelerei ele ao máximo, ou seja, coloquei ele a tarefa de 5 questões. Mas para ele funcionar melhor, né, ele está subindo o morro. Eu não vou continuar na 5ª marcha, correto? Eu vou ter que colocar a segunda ou a primeira. Então, eu limito ele. Eu digo não para outras 4 perguntas. E falo assim, eu quero que você me faça uma pergunta só. E aí, em seguida, aguarde o meu comando para fazer as demais. A segunda pergunta. O que eu estou dando aqui? Além do padrão invertido, eu estou dizendo para ele, olha, você vai de acordo com o meu ritmo. Certo? Vamos ver o que ele vai entender aqui. Perfeito, companheiro. Vamos começar com calma. Construindo passo a passo para a reflexão coletiva sobre a PLR. Aqui vai a primeira pergunta. Na sua visão, qual é a principal diferença entre PLR e salário? Jesus, toma conta. Eu vou passar vergonha aqui. Então, olha só, a ideia é entender como você percebe a PLR, né? Se como uma conquista extra, um direito, uma complementação de renda ou até como uma forma de reconhecimento de esforço coletivo. Quer que eu faça a segunda pergunta em seguida ou prefere responder? Então, vejam só. Por exemplo, se eu estou desenvolvendo projetos, se eu estou desenvolvendo um conhecimento sobre um determinado assunto, a inteligência artificial pode me ajuda a expandir esse conhecimento, né? Na medida em que eu vou dando respostas para ela, porque eu vou pesquisando sobre o assunto e vou escrevendo sobre o tema, né? Isso me ajuda a ter uma ferramenta de investigação ou uma interação de investigação mais interessante, né? Ah, tá, Michael. O som tá bom, gente? Só para eu entender. Aqui tá tranquilo, né? Beleza. Tá bom. Ótimo. Então, vejam que essa é uma forma de interação interessante, né? Em que a gente pode ir fazendo perguntas e, com isso, a gente pode desenvolver um texto, né? Vamos pensar numa outra forma aqui, né? Eu gostaria, enfim, simule uma resposta. Eu também posso pedir isso para ele, né? Simule a primeira resposta. E aí ele vai me dando as respostas e assim por diante, né? Aí, olha só, como se fosse eletricitário, ou seja, ele já assumiu a persona, né? Vou simular como se fosse a resposta de um eletricitário. A PLR é diferente do salário, porque não é um pagamento fixo, né? Enfim. E aí, veja que ele vai me dando agora o freio, né? Eu pedi a ele para ir até um determinado ponto e depois eu pedi para ele ir desenvolvendo, né? Para quem está desenvolvendo, né, assim, projetos, eu acho que essa é uma ferramenta de investigação muito poderosa, né? Assim, e essa é uma forma que eu sempre falo com os meus alunos, que é uma forma dialógica de interagir com a inteligência artificial, né? Por quê? Porque aqui perguntas são feitas e a gente tem que responder. Mas às vezes eu não quero a pergunta da relação entre PLR e salário, eu quero outras, né? E aí eu posso, inclusive, pedir para que ele me faça outras perguntas, né? E para isso eu posso utilizar o GPT para ir exercitando, aprofundando meus saberes, né? Com um assistente que pode me ajudar nesse sentido, né? Tudo bem, gente? Alguma pergunta, comentário? A Rose pergunta, por que tem que pedir para ele aguardar o comando para a segunda pergunta? Essa é uma ótima pergunta, Rose. Porque, olha só, quando eu falo para ele responder a primeira pergunta, concorda comigo que se eu pedisse para ele responder às 5, ele vai me responder dentro de um limite de texto que ele tem, objetivamente, ele vai me responder de forma menos aprofundada? E na medida em que eu falo para ele me responder a primeira, ele me dá uma resposta usando o máximo das suas capacidades. Aí depois eu peço para ele fazer a segunda pergunta, ele vai me responder com o máximo das capacidades, e assim por diante, nós vamos ter possibilidade de ter mais profundidade nas nossas respostas, entendeu?
Se eu pedisse para ele, por exemplo, eu quero que você me responda todas as perguntas de uma só vez. Olha só. Aí ele me dá uma resposta menor, né? Compara a resposta que ele deu lá da diferença entre PLR e salário para essa. Aí vamos ver. Ele fala como se fosse um eletricitário. Ele está mais personalizado nesse sentido aqui e está usando a saída dele, os tokens, ou seja, o número de caracteres da inteligência aqui, está sendo utilizado ao máximo. Aqui não, aqui as 5 perguntas estão sendo respondidas de forma bastante chapada, né? Deu para entender isso, Rose? Tranquilo? Mais alguma questão, comentário sobre o padrão invertido? O que mais que a gente poderia fazer no movimento sindical? Né? Por exemplo, a gente poderia desenvolver uma pesquisa e um levantamento sobre saúde e segurança do trabalhador da construção civil no Espírito Santo. A gente poderia tentar fazer um projeto para tentar investigar o número de afiliados ou de não afiliados que existem, por exemplo, no setor dos Correios, né? Enfim, existem muitas possibilidades aqui que podem ser exploradas, né? São diferentes interações que eu acho que podem ser feitas com esse mecanismo de pesquisa. Diga, Sheila. André, quando você falou de pesquisa, o nosso sindicato aqui fez uma pesquisa da nossa categoria. Não foi só uma pesquisa quantitativa, foi principalmente uma pesquisa sobre o perfil da categoria. Então, por exemplo, pegava a questão de religião, de escolaridade, de gosto, de lazer, enfim, uma série de coisas, de gênero, etc. E tal. No caso do chat GPT, né? A gente conseguiria fazer algo assim, porque, veja, essa pesquisa foi feita em loco, né? Claro que é por amostragem, não dá para fazer toda a categoria, que é muito grande, não dá para fazer, mas ele conseguiria me dar uma resposta tão mais, com respostas mais, não quantitativas, mais humanas, digamos assim, né? Porque aí eu pegaria, sei lá, tudo, você puder imaginar, essa pesquisa fez. A gente Sim. conseguiria algo assim mais refinado? Sim, vou mostrar para você como. E é a pergunta também da Fru, né? Diga, Reinaldo. André, boa noite. Eu sou aqui do CNPD Pernambuco, trabalho junto com Sheila e levantamos a mão ao mesmo tempo. Essa questão da pesquisa que ela citou aí, vou deixar para responder, mas assim, uma outra necessidade que a gente tem aqui com frequência é comparar as convenções, né, que a gente tem em cada estado do nosso setor, né? Nós somos da área de tecnologia, de TI, e agora a gente está no processo de negociação da convenção aqui de Pernambuco. Hoje tivemos uma mesa de negociação à tarde. Então, a gente sempre faz esse trabalho manual prévio de estudar como é que as convenções estão, né? A gente compara a nossa com as demais, tenta trazer uma pauta, ter uma ideia e tudo mais. A minha pergunta é assim, como é que eu indico para ele as fontes? Você falou assim, ó, dentre essa fonte aqui, me gera um relatório detalhado. Eu não sei, eu vi que você já foi aí puxando essa feature de investigação, não sei se é por aí, mas como é que eu indico as fontes aí? É isso. Gente, ó, mais uma coisa. Respondendo os 3 agora, né? Existe, eu esqueci o que significa RAG, mas é a geração aumentada. Grosso modo, né? A geração de texto aumentada. Ou seja, o ChatGPT, quando a gente usa esse mecanismo de pesquisa, ele não está pesquisando só a base de dados que ele já tem de treinamento. Ele está indo atrás de fontes sobre um determinado assunto. E olha só o poder disso, né? Por exemplo, esse mecanismo de investigação, Fro, ele é limitado. Eu, se não me engano, são 25 por mês, né? Aqui, por exemplo, eu já usei ele 4 vezes nesse mês. Ele está me dizendo que tem 21 restantes, né? Então, eu posso clicar nele aqui e faço o mecanismo de pesquisa. Aí, olha só para antes de passar para o Zé Carlos, eu estou mostrando para vocês aqui que ontem teve uma questão lá em Contagem que a gente estava querendo saber a relação entre os parlamentares de extrema-direita e como é que chama? E os atos do 8 de janeiro, né? Aí eu fiz aqui um prompt.
dizendo que ele é um excelente jornalista e investigador das redes sociais e das matérias jornalísticas. Quero que você faça uma investigação, buscando encontrar elos entre o deputado federal Júnior Amaral, vereador, etc. Quero que você encontre pessoas próximas. Aí, olha só que interessante, para conduzir essa investigação com mais precisão, você poderia confirmar ou especificar os seguintes pontos: o mecanismo de realidade aumentada que já tem um padrão invertido, porque ele quer fazer uma pesquisa aprofundada na internet para você, e aí você dá as respostas, né? Eu não vou ler aqui as perguntas por conta do tempo, mas aí eu coloquei a resposta aqui, né? E aí ele me dá aqui, ó, vou investigar essas conexões possíveis, né? E tirar o resultado da apuração. Aí veja, a pesquisa demorou 10 minutos, né? Ele foi em 24 fontes e fez 165 buscas. E ele me deu esse texto. E aí ele me deu um texto relativamente completo e que tem um erro factual, tá certo? E aí ele fez meio que uma espécie de dossiê, né, sobre a extrema-direita. Então, eu acho que, por exemplo, para o movimento sindical, a gente poderia falar, se fosse para participar, fazer uma discussão sobre participação nos lucros e receitas, né, do meu sindicato, e ele vai tentar acessar as fontes necessárias para isso, né? Não todas, mas pelo menos aquelas de domínio público que ele consegue acessar sem maiores problemas. Então, voltando à questão da Priscila, eu acho que essa é uma forma de fazer com que ele não viaje tanto na maionese, né? Os delírios dele estão cada vez menores, principalmente com esses recursos. Diga, José. André, uma curiosidade, pegando o exemplo da companheira que falou de uma pesquisa, quando a gente fala em pesquisa, a gente sempre pensa em formas lícitas, institutos capacitados, né, processos de colher as informações com lisura. Você disse que o importante da gente trabalhar com a inteligência artificial é sempre checar, né? E você disse que ela faz a pesquisa onde ela pode pesquisar. A inteligência artificial, ela tem um padrão ético-moral de trabalhar só com informações checadas? É um ponto. Navegar pelo universo da internet. A inteligência artificial permeia a dark web? Ô, Zé Carlos, olha, são perguntas que eu, de fato, não saberia te responder, porque nós estamos lidando com uma caixa preta, né? Assim, de como que esse recurso de treinamento foi feito. Mas eu posso dizer o seguinte: das experiências que eu tenho do uso desse recurso, ele me deu fontes acadêmicas, ele me deu sites, alguns sites eu senti que eles não eram, assim, de muita relevância pública, então isso me gerou uma certa desconfiança, mas em linhas gerais ele me deu sites de domínio público, por exemplo, o uso do Gov.br, né, ele acessa informações do ministérios Não, e bacana. acadêmicos de domínio público em geral, né? Agora, o problema é ético-moral persiste, por isso nós temos que ter as outras competências e habilidades, a parte disso que envolve também uma certa educação e letramento digital, né? A Sheila pergunta, né, mais uma vez, se me identifico como SINDI-PD para fazer uma pesquisa, temos as informações da pesquisa que falei, também nossa pesquisa pode ser a fonte ChatGPT? Essa é uma boa pergunta, eu acho que tem que ter, eu não vou saber te responder isso assim, de forma transparente, porque eu acho que isso, nós estamos aqui para isso, para que vocês também explorem, né, as possibilidades, tá certo? E eu acho que essa é uma possibilidade bastante viável, né? Colocar as suas questões e ser o mais exploratório possível, é a gente poder, entre aspas, né? Não sei se vocês lembram do mito do Prometeu, né? Mas é lambuzar um pouco nesse fogo do Prometeu para conseguir, inclusive, chegar nas dimensões, nas boas observações que o companheiro Zé Carlos fez, né? Quais são os limites do que nós estamos fazendo? Será que o que nós estamos fazendo digamos assim, transpõe um limite ético? Será que essa conduta que eu tenho perante a inteligência artificial está sendo adequada, né? Eu acho que todo momento, ao utilizar, a gente está com essa pergunta em mente, né? Gente, vejam só, eu vou para a o último padrão, né? Que é o padrão do refinamento, tá certo? Vamos ver o padrão do refinamento do prompt. O que é refinar, né? Olha só, a gente poderia muito bem ter feito aqui a pergunta sobre PLR, né?
Certo. Agora, eu vou dizer para ele o seguinte: eu vou dar um comando para ele que é sobre saúde e segurança do trabalhador. Certo. Agora, quero que você me fale sobre saúde e segurança dos trabalhadores deste setor. Vamos ver se ele já está incorporando o eletricitário, né? Porque, de acordo com o nosso prompt, salvo engano, nós estamos falando dos eletricitários, né? Saúde e segurança dos trabalhadores desse setor. Quero entender como os trabalhadores eletricitários estão protegidos. Tá vendo que está um pouco confuso? Assim, o que é protegido, né? O que isso significa? Eu mesmo estou meio confuso, eu não sei o que eu estou dizendo muito bem. Eu tenho uma ideia geral, né? Gente, sempre quando a gente tiver com esse tipo de questão, a gente não precisa de deixar de interagir ou ter um prompt muito bem elaborado. Eu posso pedir para ele falar assim, ó, refine esse prompt e me diga o que você entendeu dele. Ou seja, antes dele executar, ele vai me mostrar o que ele entendeu para executar. Aí ele vai me dar uma resposta. É uma maneira de refinar mesmo. Legal. Hã? Entendeu? Então, olha só. Ah, que bacana. Perfeito. Vou refinar o seu prompt e depois te dizer como compreendi a sua demanda. Prompt refinado. Quero uma explicação clara e aprofundada sobre saúde e segurança dos trabalhadores do setor elétrico, destacando quais são os principais riscos que enfrenta, quais normas e legislações os protegem, como funciona a prevenção de acidentes desse setor e qual é o papel do sindicato na defesa da vida e da integridade física dos eletricitários. Essa explicação deve mostrar tanto os avanços já conquistados quanto os desafios que ainda permanecem. O que eu entendi dela? Né? Ele fala, principais riscos, instrumentos de proteção. E olha que interessante, gente. Vocês acham que eu conhecia sobre isso tudo, né? Ele está me dando uma série de informações que ele coletou, que ele tem treinado na sua base de dados, e que eu posso, depois disso, ir atrás. Para mim, usar a inteligência artificial nesse sentido é a possibilidade da gente expandir os nossos saberes, né? Mas para isso a gente tem que saber esses padrões, né? Primeiro a persona, depois qual é a audiência, para que público eu estou fazendo esse estudo, para que público eu estou fazendo uma determinada pesquisa, né? Por exemplo, se eu faço uma pesquisa para a DGB, que é né, a Central Sindical Alemã, eu posso, inclusive, colocar uma linguagem ou anexar um documento para que ela faça uma pesquisa dentro daquela linguagem, né? Então, vejam que aqui existem muitas possibilidades, né? E a possibilidade de expansão dos nossos saberes, né? Então, ó, quer que eu desenvolva essa explicação detalhada para você nos mesmos modos? Sim. Aí ele vai me dar uma resposta, correto? Saúde e segurança dos trabalhadores eletricitários, principais riscos, enfim. Depois, trabalho em altura, exposição ao clima, esforço físico, pressão psicológica. Mas aqui ainda é muito genérico, né? Por quê? Porque eu não dei audiência, né, nesse outro prompt, né? Ele ainda está um pouco complicado, né? Digamos assim, ele está muito genérico, ele está muito cheio de tópicos. Mas olha só que interessante. Vejam que ele está me dando por números, correto? Ó, principais riscos do setor elétrico, principais proteções legais e técnicas, papel do sindicato, avanços e desafios. Concorda comigo que esses textos estão muito rasos, né? Ele só fez tópicos. O que eu poderia fazer para ele dar uma resposta mais complexa? Ótimo. Agora, eu quero que você expanda ao máximo sua resposta sobre o tópico 1, pensando que deve ser um texto que dialogue com os trabalhadores do sindicato, como um relatório técnico do DIEESE. Não é isso? A gente não recebe essas informações direto? Vamos ver o que ele vai dar para nós. Tópico 1, principais riscos. Aí ele foi e expandiu isso. Então, veja que interessante. Eu não sei se você já pega... Quando a gente pega um celular,
A gente não olha o mapa no Google, não é? Esse é um texto, correto? Agora, se eu pego o dedão assim, e abro assim o mapa, ele não fica mais detalhado, numa escala menor? É a mesma lógica que nós estamos fazendo aqui. É como se a gente estivesse dando um zoom no texto e podendo, portanto, fazer um texto mais aprofundado. Aqui mora a questão, né, de como que as pessoas estão escrevendo livro em uma semana, né? Justamente usando esse mecanismo. José, você tinha alguma pergunta? Sua mão está levantada? Perdão, é esquecimento, desculpa. Não, tranquilo. Então vejam, gente, a possibilidade da gente ter um aprendizado personalizado, né? E podendo dar um zoom nos nossos textos. Tá certo? E aí, o que acharam? Tranquilo? Assustador. O conhecimento assusta, bicho. A iluminação, às vezes, é complicada, né? Assim, a gente fica meio É uma apavorado. curiosidade, tem muito material, principalmente no campo da ciência, que ele vem em outros idiomas. Quando ele faz essa pesquisa, ele trabalha só com textos em português ou ele busca também fontes dessa natureza? Por exemplo, Olha, a sociologia usa muito texto francês, italiano e outros mais, né? Alemão, por exemplo. acho que é uma ótima pergunta, José. E daqui a pouco te passo a palavra, viu, Adriano? Quanto tempo? Saudades, querido. Veja bem, eu acho, José, que é o seguinte, camarada, que a gente vai entrar, inclusive, no debate sobre o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Aqui, ele não está pensando primeiro em português. Mesmo que a gente escreva em português, o pensamento fundacional da inteligência artificial, no caso o ChatGPT, é o inglês. Ele recebe um comando em português, traduz em milissegundos para o inglês, retraduz para o português e nos dá uma resposta. Agora, imagine só se a gente criasse uma inteligência artificial tupi-guarani, né? Em que a base fosse a língua tupi-guarani. A gente poderia expandir uma interpretação tupi-guarani para todas as fontes, e que ela leria o português tupi-guarani e depois a fonte, né? Essa, inclusive, é uma utopia que está lá. Eu acho ela sensacional. Eu me lembro muito de um texto chamado Utopia Brasil, de Darcy Ribeiro, em que ele falava coisas dessa natureza, assim, é uma obra de ficção. Eu recomendo muito a leitura do texto Yves Maranhão, Terra Sem Males, do Utopia Brasil, né, para a gente conectar aqui com os tempos da IA. Diga, Adriana. Então, também vou aqui compartilhar, né, a experiência que eu estou tendo com o ChatGPT. Nós temos aquele curso Alicerce, né, que é a formação de base para os dirigentes sindicais. E agora nós estamos em Santa Catarina organizando 5 turmas de juventude para fazer o Alicerce. E aí, na semana passada, eu disse, não, nós vamos ter que fazer uma oficina para preparar esse alicerce com foco na juventude. E na aula passada, as oficinas que a rede de formação faz aqui, de 2, às vezes tem que fazer 4 dias para preparar o módulo, né? Mas aí, na aula passada, eu comecei ali e pedi para o ChatGPT, fui dando informações e tal, daquilo que eu queria, para fazer o alicerce com foco para a juventude. E ele me deu um roteiro, e assim, muito interessante, parecia que ele estava lendo o meu pensamento, inclusive trazendo dinâmicas que eu nem falei para ele, eu só tinha pensado e conversado com o Cleverson, lá na CUT, e ele me trouxe as dinâmicas que eu tinha falado, as ferramentas ali da linha do tempo, etc. Hoje, quando você foi falando ali da forma como tratar e do relacionamento aí que a gente vai criando com o chat, aí eu fui dialogando com ele e dando mais informações do que eu queria. Cara, estou impressionada. E ele foi me trazendo e eu fui pedindo sugestões de leitura, e ele foi me dando sugestões de leitura. Aí ele me trouxe uma elaboração da CUT sobre a questão da juventude e as relações de trabalho. E aí eu pedi para ele fazer um resumo, para ser um texto mais leve, com diálogo com a juventude. E ele me deu o texto, e me deu em PDF. E aí eu disse, mas eu gostaria em Word para mim poder editar e tal. Ele me deu em Word. Então, eu estou bem impressionada. E olha, a nossa oficina que nós íamos fazer de 2 ou 4 dias, nós vamos fazer em meio-dia na semana que vem.
Massa, que coisa A boa. hora do espanto 2, né, meu? Exatamente. É que eu acho que tem um pouco de, né, assim, essa coisa meio eureka, né, que a inteligência artificial nos proporciona. Gente, mais uma vez reforçando aqui, né? Assim, não tem como ensinar engenharia de prompt numa aula meramente expositiva. Por isso que é muito importante a interação de vocês, esses comentários, saber como que vocês têm utilizado e vocês nos ajudarem também a pensar de forma criativa como que a gente poderia pensar esses padrões de interação, né? Agora, nessa reta final, queria que vocês falassem aqui, interagissem no chat também, trouxessem mais questões, né? E também para a gente sabendo, né? Assim, reagindo aí, porque às vezes a gente fica aqui na tela, eu estou olhando vocês e estou respondendo, tirando dúvidas, mas também para a gente ir fazendo os ajustes necessários, né? Porque agora eu acho que a gente precisa de pensar no seguinte: no padrão da engenharia de prompt, nós estamos, portanto, falando de persona, né? De audiência, correto? De tipos de padrão como a metalinguagem, né? O padrão invertido, né? Foi o que a gente falou aqui, e o refinamento do prompt, não é isso? Que é assim, às vezes meu prompt, eu não sei se eu estou muito confiante nele. Ou às vezes eu preciso de dar mais uma qualificada. Eu refino esse prompt. E a expansão textual, né? A expansão do texto. Então, vejam que essas diferentes interações aqui são elas. Acho que se a gente souber essa linguagem, se a gente souber essa gramática da inteligência artificial, a gente consegue desenvolver e criar mais, né? Essa é pelo menos a nossa experiência, a nossa perspectiva de como que a gente poderia utilizar esses diferentes padrões, né? Se vocês fossem tentar pensar num prompt, de que maneira que a gente poderia utilizar essas diferentes experiências, essas diferentes interações aqui para criar algo para o movimento sindical mais especificamente aqui, né? O que que a gente poderia fazer? Que tipo de produto que a gente poderia pensar usando, qual problema que poderia ser resolvido usando esses diferentes padrões? Acho que todo mundo trabalha muito com a preocupação de campanhas salariais, né? Ah, ótimo. Vamos lá. Campanha salarial, né? Então, Zé Carlos, vamos pensar aqui uma campanha salarial, né? Você é da CNTS-S, desculpa, assim, a sigla não me remete aqui qual sindicato, né? Seguridade Social. Seguridade Social. Ah, legal. Então, o Reinaldo está dizendo aqui, elaboração de pautas das campanhas. Diga, Lucilene. Eu queria propor, porque assim, nós fizemos uma pesquisa no último congresso da CUT, o Instituto Observatório Social, junto com o CESIT, lá da Unicamp, e na pesquisa mostrou, por exemplo, que um dos grandes problemas que os nossos dirigentes sindicais encontram é como motivar os trabalhadores a participar das atividades sindicais. O que chama assembleia, chama as coisas e ninguém aparece, né? Ninguém vem para participar, para ouvir, para interagir. E a outra questão que também chamou muita atenção na pesquisa é a baixíssima participação dos jovens, né? Foi muito pouca a participação dos jovens no congresso da CUT, no último congresso. Então, como que talvez a gente pudesse pensar algumas formas de trabalhar um pouco isso para que os sindicatos também possam ter maior participação nas suas assembleias, nas reuniões, enfim, em atos, né, greves, sei lá, e também como trazer a juventude para o movimento sindical. A Adri falou aí do curso, né, da juventude, mas na real, no dia a dia, nos sindicatos, a juventude está bem difícil de participar. Ótimo. Diga, Reinaldo, para a gente prosseguir. André, eu coloquei essa questão você escreveu aí, né?
dentro desse contexto de campanha salarial, montagem de pauta, né, comparativo de convenções, como eu tinha dito, mas eu acho que o Michael Borges colocou, e eu queria reforçar esse ponto da comunicação, porque, pelo menos aqui no nosso sindicato, o Sindicato de Pernambuco, a gente se debate em torno disso diariamente, como é que a gente melhora a nossa presença nas redes sociais, e tudo mais. Não é à toa que Sheila também citou um pouco isso, né, pediu me dá uma agenda aí, como é que eu elaboro, como é que eu estruturo a comunicação. Então, eu acho que essa questão de comunicação, e principalmente voltado para as redes sociais, é um ponto a ser desenvolvido aí também com a ajuda do ChatGPT, aí, com a IA, né, Sim. de forma geral. É Ah, isso. perfeito. Olha só, temos vários problemas, né? E obviamente que nós não vamos conseguir resolver todos eles aqui nessa oficina, né? Mas é legal. E aí a Vera também falou, por exemplo, uma síntese dos conteúdos comuns nos acordos coletivos de assalariados rurais, né? Aí, Vera, eu diria, quais assalariados rurais, nacional, estadual, acho que isso precisa de ser colocado. A Salete fala de ampliação de trabalhadores sindicalizados, filiação sindical, né? Isso é importante. Qual sindicato, né? Também aí a gente usar a persona, usar o público, né? Para saber o que que ele, o que que é importante aqui. A Priscila fala, né? De organizar dados dos sindicalizados. Eu acho essa uma boa proposta, né? Principalmente a gente poder analisar tendências, né? Organizar dados dos sindicatos justamente para que a gente possa analisar tendências, né? Eu acho que essa é uma forma da gente também uma forma da gente falar, né? De como a gente pode usar dados dos sindicalizados. Desculpa. Eu estou escrevendo aqui, gente, porque no compartilhamento, e quem não viu, né, pode assistir depois, né? Agora, vamos lá, né? Só para a gente terminar. Vamos pensar como que a gente poderia solucionar um dos problemas. Eu vou ter que eleger algum deles aqui, gente. Então, sim, não é por, eu acho que a pouca participação dos jovens no Congresso da CUT eu vou conseguir manejar um pouco mais, né? Mas vamos pensar em que a gente vai, só para a gente simular, esse é o problema, né? Mas o que está faltando nesse problema? O que está faltando aqui? O que a gente precisa colocar aqui nessa interação? Pouca participação dos jovens no Congresso da CUT. O Não que tem um falta nesse pedido, comando? tem Hã? não está solicitando a informação, o que se quer, né? Aí está uma confirmação, uma constatação, não é? Isso. É isso Então, que o eu que estou que se entendendo. quer? Vamos pensar na elaboração, elabore um plano para fazermos um diagnóstico, não é isso? Sobre os motivos pelos quais ocorre uma pouca participação dos jovens no Congresso da CUT. Se eu estiver errado aqui no português, vocês me desculpem. A IA também está aí para isso, ajudar a gente. O que ainda está faltando aqui? O Zé Carlos já falou, mas está faltando algumas coisas. De tudo que a gente já falou, dos padrões de interação. Que tipo de padrão de interação que a gente pode usar para elaborar um plano? Companheiro, A persona. elogio, rapaz. Que Jovens tipo de persona vai fazer trabalhadores. esse tipo de É, trabalho, Priscila? a política do cafuné, elogio, cara. Colocar, acho que jovens trabalhadores também, né? Isso, jovens. Tá, mas a Priscila falou aqui, eu queria ouvi-la também. Ela falou da persona, mas o que seria a persona, do ponto de vista No prático? caso, eu não sei se pode dizer que ou você é um dirigente sindical que está tentando, aí depende, né, que está tentando se aproximar dos jovens, ou nesse caso que a gente não está Muito conseguindo bom. elaborar muito bem o prompt, também pode usar o refinamento, né? Isso, perfeito. Você é um dirigente Se sindical você, e quer se se você aproximar dos colocasse, jovens. tendo a sua forte experiência no campo sindical, quer dizer, você está colocando a ele uma responsabilidade maior de uma resposta com mais conteúdo, né? Exato. Então você é um excelente experiente Isso. dirigente sindical. Priscila, Marcando vamos lá, o ego. Priscila. Isso. Não vai se perder na CUT.
Aí, ó, então E nós já temos não é aqui. qualquer jovem, e não é assim, jovem de qualquer idade, não é um jovem de 16 anos, é um jovem trabalhador, não é isso? Dos jovens trabalhadores. Muito bem, Jane, né? Então aqui nós já estamos lapidando ele. O que mais que está faltando aqui? Se a gente está dizendo que tem que elaborar um plano para fazermos um diagnóstico sobre os motivos pelos Para quais onde é esse plano? Oi? É uma campanha? Se é uma campanha, se é para redes, né? Se são textos, né? Talvez, Teria que. André, não seria interessante de repente colocar que percebemos que não tem tido interesse desses jovens na pauta sindical, algo assim, colocar algum motivo? Eu acho que a pouca participação aqui já contempla, né? E a gente pode, inclusive, fazer o que a Priscila falou, refine esse prompt, né? Mas olha, o plano é para quê? É André, para. Oi, diga rapidinho, só para concluir o raciocínio. não, Diga, no por caso também, favor. uma das questões é a linguagem também, né? Qual a linguagem que a gente teria que colocar nesse plano? Isso, perfeito, ótimo. Isso. E olha só, gente, elabore um plano para quê? Vamos colocar aqui já está, né? Fazemos um diagnóstico sobre os motivos pelos quais ocorre uma pouca participação dos jovens no Congresso da CUT. A gente quer, né? Queremos filiar novos jovens trabalhadores na CUT, correto? Esse é o nosso objetivo aqui, né? André, só uma dúvida. Tu continua usando o mesmo chat que tu tá fazendo desde o início, falando do setor elétrico. Isso interfere em alguma coisa? O Demais, fato de muito você bem não lembrado. iniciar o chat, isso é bom ou isso é ruim? Porque agora, na verdade, tu vai refinar para CUT, né? Antes tu tava falando do É, setor elétrico. muito obrigado por ter lembrado. Vamos abrir um novo chat E aqui. aí não Foi a tem que Priscila? colocar também que os jovens é até 35 anos? Foi a Priscila que tu falou? Boa, boa. Fui Ô, pessoal, eu. rapidinho, só para gente Priscila, manter a ordem. excelente. Isso, só para a gente manter um pouco a ordem. Levantem a mão, porque como é algo online, né? Aí a gente fica com uma dificuldade de interagir aqui. Reinaldo, diga, companheiro. Não, ou eu fiquei com a mão levantada ou me Ah, atrapalhei aqui, tá. mas Ok. Uma outra companheira falou, mas eu estou gostando demais dessa interação. A oficina é justamente isso, né, gente? A gente tem que ir interagindo. Alguém falou, os trabalhadores de 35 anos, né? Vamos ver o que ele vai falar sobre jovens trabalhadores, se ele vai, inclusive, acertar, né? Diga, Fro. Eu acho que tem que incluir aí, em termos de audiência, que para além do diagnóstico, a gente quer conversar, a gente quer dialogar. Então, qual a linguagem para falar com esse jovem? Em algum Sim. momento, nesse prompt, eu acho que é interessante, porque não adianta a gente. Uma das coisas que a gente vive é isso, né? A gente tem uma geração forjada na política na década de 80 e 90, tentando conversar com jovens, trabalhadores que têm um monte de preconceito, né? Eles estão super contaminados com a relação com os sindicatos, o próprio significado de sindicatos. Então, a gente precisa entender a linguagem deles para falar também essa linguagem. Ótimo. Sheila, depois de Lu. Eu não sei se é um refinamento, jovens trabalhadores não filiados ao sindicato. Ah, muito bem, muito bem. Jogando com o que a Jane falou, né? Mas Diga, daí Lu. nesse caso, nós não podemos pedir para eles explicar por que eles não participam do Congresso da CUT. Porque se eles não são filiados ao sindicato, teoricamente, não poderiam participar do Congresso. É É verdade, é verdade. verdade. Tem razão. Beleza, de Lu. Eu queria ver se ajuda, em vez de quando a gente fala de filiação, o diagnóstico é para fazer uma campanha de sindicalização, de filiação, em Aham, vez do verbo Eu, filiar. isso. Eu O exato. acho que a gente tem que diagnóstico, tirar essa coisa da participação do Congresso. eu acho, Eu esse é acho outro que a critério. participação dos jovens no movimento sindical, na vida No sindical. movimento sindical, Concordo. perfeito. Ok, vamos colocar aqui então. Então vejam Ele vai só, né? ficar confuso, ele vai ficar confuso. Vamos ver, porque a Priscila colocou o toque final aqui da coisa.
Pô, nós estamos colocando uma série de coisas, diferentes dimensões sobre um problema, que é a falta de jovens no movimento sindical, correto? Então, a gente colocou, queremos filiar novos jovens trabalhadores na CUT, queremos entender suas diferentes linguagens, queremos fazer uma campanha de filiação. Aí ele vai, aí eu coloquei ao final, refine esse prompt, correto? Vamos ver o que ele vai entregar para nós. Isso é um experimento, né? Aqui está uma versão refinada de seu prompt, organizada como um plano de ação sindical e já estruturada para guiar o trabalho. Prompt refinado. Você é um dirigente sindical experiente que deseja ampliar a presença da CUT entre os jovens trabalhadores. O objetivo é diagnosticar os motivos da baixa participação dos jovens no movimento sindical, compreender suas linguagens e construir uma campanha de filiação sindical voltada a esse público. Para isso, elabore um plano em etapas, incluindo diagnóstico da realidade, não vou ficar aqui lendo todos os tópicos, né? Análise das linguagens e formas de engajamento, correto? A identificação dos canais mais utilizados, levantamento dos formatos que mais dialogam com eles, né? 3, estratégias de aproximação e mobilização, diferentes tópicos. 4, campanha de filiação. 5, avaliação e continuidade. Vejam só, gente, se a gente não tivesse colocado refine esse prompt, a gente não ia ter um plano estruturado, correto? Aí, o que eu poderia fazer aqui agora? Eu posso pedir para ele fazer o plano, correto? Mas se eu quiser mais aprofundamento, o que eu tenho que fazer? Para cada resposta. Expanda, né? Expanda amplie, né, essa visão de, não é isso? Perfeito, Vera, perfeito. Então, ó, sim, faça o plano. Porém, comece do tópico, comece a partir do tópico 1. Isso é uma forma de expandir. Porém, expanda e comece a partir do tópico 1, que aí dá a ideia de que ele vai utilizar o máximo, né? Aí ele vai me dar uma resposta. Olha lá. Plano expandido, a partir do tópico 1. Diagnóstico da realidade. Aí ele faz um diagnóstico, né? Não pode ser explicado apenas pela apatia. Trata-se de um fenômeno complexo, relacionado às transformações essências do mundo do trabalho, da cultura e da política. Para entender esse processo, propomos um diagnóstico que contemple transformações no trabalho juvenil, precarização e informalidade, rotatividade e múltiplos vínculos, desemprego estrutural, né? Outro elemento, distanciamento cultural e geracional. E por aí vai, né? Aí eu, enfim, tenho uma resposta aqui sobre esse plano, né? E aí eu poderia, assim sucessivamente, ir fazendo. Agora eu posso, depois que ele me der a resposta do tópico 1, eu posso falar, faça o tópico 2, correto? André, uma dúvida. Diga. É simples. Eu citei o plano do ChatGPT, é o Mega Blaster Top Plus, porque você consegue informações assim, bem aprofundadas. É o máximo, desculpa a minha ignorância. Olha, José Carlos, eu estou usando uma versão que me parece que ainda é intermediária, porque olha só, você tem Caraca. um upgrade aqui, né? Que é o Pro, aí vamos ver até. Não, tudo bem, desculpa. É só uma curiosidade técnica. No cantinho embaixo aí está dizendo o seu nome e plus, André. Bem na esquerda Isso. embaixo. Não, eu sei, mas é para que eu consiga usar mais o ChatGPT ainda, além dessa versão Ultra Blaster, né? Tem o Ultra Blaster, né? Aí é isso, né? O capitalismo vai criando essas diferenciações, né? Gente, vejam só, então portanto, assim, vejam que em engenharia de prompt aqui, né? Eu espero que todos e todas tenham entendido a dinâmica, né? De fazer uma forma de oficina, ao invés de fazer uma aula expositiva, pura e simplesmente, mostrar como que vocês podem usar essa ciência, essa arte, né? Assim, como que vocês também... E a arte no sentido de contexto, né? Nada mais do que isso, né? A possibilidade de vocês poderem interagir de uma forma mais aprofundada, mais personalizada e mais complexa, portanto. Diga, Lucilene.
Ô, André, André, só uma Pois é. pergunta. Na verdade, você nos passou os padrões, né? Persona, audiência, metalinguagem, padrão invertido, refinamento e a expansão. Ele não necessariamente precisa ser nesta ordem. Ou sim, ou a gente pode alternar de acordo com o que a gente tá buscando. Claro, aí é a montagem do quebra-cabeça. Que tipo de padrão que eu uso para qual tipo de problema? Aí vai virando um jogo de pensamento, né? De que maneira eu faço de acordo com aquele problema que eu preciso resolver, entendeu? Eu acho que essa é a brincadeira da jogada aqui, entendeu? Eu sempre acho que assim ter uma persona é sempre importante porque ela filtra, né? Ela é um pontapé inicial, mas as demais eu não preciso de utilizar, por exemplo, o padrão invertido se eu já sei o que eu quero, né? Ou se eu vou fazer um projeto, aí eu uso para essa finalidade, mas existem para outras coisas, né? E acho que e a nossa experiência de uso vai podendo ampliar. Eu não preciso que ele me faça só uma pergunta, às vezes eu quero que ele me faça cinco, entendeu? Para que eu possa resolver aquele problema. Diga, Fro. Então, é só para avisar a galera, pessoal, todo mundo já assinou a lista. Não esqueçam, tá no chat o link para assinar, tá bom? Beleza. Diga, José. André, desculpa, eu estou sempre perguntando, né? Eu queria duas informações. Primeira delas, você percebe se a linguagem, a inteligência artificial, ela tem humor? Porque o humor é uma forma de comunicação. Ela chega a ser sarcástica, ela tem humor? Se Isso eu é uma quiser que ela tenha, pergunta. sim. Outra coisa, se, eu estava com uma curiosidade, a gente está usando todas as situações como se a gente tivesse afoitos e aflitos sobre a verdade do mundo a partir do contato com uma divindade, não é isso? E tem uma pergunta que é muito bacana, cara, que a humanidade sempre quis saber. Dá para fazer uma brincadeira rápida? Diga. A pergunta: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Ela É, responde isso? aí eu já não sei, né, companheiro? Aí tem que perguntar para ela para ver. Acho que a gente interagindo aqui, a gente vai tentando ver Eu até o queria que entender se ela tem humor, porque a Não, comunicação, não e eu, tem. Acho eu que me não, pauto senão. nisso, né? Essa coisa, por exemplo, da juventude, quando eles falaram, o sarcasmo, a comunicação, a coisa do humor, né? Da pegada, do meme. É Eu uma acho forma de que comunicação muito importante, né? sim. Então, companheiro, eu acho que a grande questão é que se ela é uma aprendizagem de máquina e se ela é uma organizadora de dados, você tem que dar esse gênero para ela. Então, se você quiser que ela dê uma Ah, resposta bacana. sarcástica, ela tem que explicitamente estar dessa forma, né? Ela pode estar programada de forma a dar respostas que envolvam o sarcasmo, mas não necessariamente, né? Diga, Priscila. Não, só para colaborar com isso que o Zé tá falando, ela não é criativa, né? Então isso já diz muito sobre o humor, assim, na comunicação, que é a área que eu mais uso a IA, é o que a gente percebe. Não adianta você pode botar lá, me dê uma ideia criativa para. Ele não vai te dar ideias super criativas. Então, assim, tudo vai partir também. É isso que a própria Viviane colocou ali, né? De coisas que já foram feitas. Então, humor é uma coisa muito pessoal, né? Enfim, você pode pedir para ele ser bem-humorado, ele vai fazer uma piada, ele vai, né? Mas, enfim, é tudo robotizado. Então, essa coisa da criatividade, acho que é um dos principais fatores, assim, do que diz a inteligência artificial, né? O prompt vai ter que partir de você, então você vai ter que ter uma ideia, né? Para que ele faça algo criativo ou bem-humorado. Nem sempre você vai achar aquilo bem-humorado, enfim. Sim, Essa é a perfeito. minha avaliação também, né? Sérgio. Pessoal, né? Vai ser meio piada Sim, do Sérgio. Oscar, né, meu? Sim. Diga, Sérgio. Bem-vindo, companheiro. Gente, vamos lá. Tudo bom? André, Joia. pelo contrário, gente, ele tem o bom humor e você programa o humor dele. Ele tem a opção de você programar como é, principalmente depois na versão paga. Você tem a opção de programar como é que você quer que ele responda. Perfeito. Então, assim, se você quer que ele seja sarcástico, se você quer que ele seja bem-humorado,
se você quer que ele seja mais formal. Então, ele responde com humor, sim, ele faz piadinha, e se você tiver educado ele, preenchido aqueles dados de quem você é, qual é a tua formação acadêmica, qual é a tua experiência de vida, ele vai fazer as piadas em cima da tua experiência pessoal, da tua experiência de vida. Perfeito. O meu eu fiz uma programação bem feita com isso, com todos os dados pessoais, experiência acadêmica, um monte de coisa, e ele faz piadinhas muito adequadas, muito afinadas com a minha realidade. Perfeito. É igual eu falei, assim, se você consegue dar o que você chama de humor, né? Eu acho que ele programa de forma personalizada, né? Então, Bruno brinca aqui, né? As personalidades disponíveis no GPT-5 são cínico, robô, ouvinte ou nerd. Inclusive, olha, é interessante, Bruno, o que você está falando, né? Eu entendi em tom de brincadeira, mas a coisa do cínico é muito interessante. Nesse curso que eu fiz com o Jules White, né? Ele foi um curso à distância sobre engenharia de prompt, ele fala sobre essa possibilidade da máquina assumir a posição de um cínico. Ou seja, se eu estou numa mesa de negociação coletiva e preciso refutar determinados argumentos vindos dos patrões, né, eu posso fazer com que a IA assuma essa persona do patrão e, ao mesmo tempo, ela possa me dar respostas que confrontam minha visão de mundo, meu pensamento, para que eu consiga, de forma mais habilidosa, dar uma outra resposta, né? A Dalvana fala, peço para ele responder pela comunicação não violenta, né? Enfim. Gente, vejam bem, só para a gente dar um encerramento, eu queria aproveitar esses 10 minutos para ouvir um pouco, ouvir sugestões, críticas, mas antes também passar as orientações aqui para a próxima aula, né? G, passou rápido demais, assim, eu fico maravilhado de ter ouvido vocês e sim. Aula fantástica. Meu querido, obrigado. Olha só, orientações para os participantes para a próxima aula, né? Diante de tudo isso que a gente está colocando aqui, a gente quer que vocês apliquem um prompt, né, dentro desses padrões de interação, nos mostrem lá no fórum, em alguma tarefa que vocês têm do sindicato, né? E aí tragam esse resultado para a próxima aula para a gente já começar dialogando sobre ele, né? E compartilhar lá na plataforma da fórum lá, ou do fórum lá, da tarefa da aula 3, né? Por favor. E nos avise também no WhatsApp que fizeram e tal. Se quiserem também mostrar lá, isso é importante, né? Mas, fundamentalmente, façam isso na plataforma, né? Façam isso na plataforma. Vou falar 3 vezes. Façam isso na plataforma para a gente sair daqui com o pessoal fazendo essas tarefas e a gente poder compartilhar experiências, né? Usem do curso também para isso, tá certo? Compas, como eu sempre faço as minhas aulas, eu tenho esquecido de fazer isso, eu queria perguntar um pouco para vocês sobre o que vocês acharam da interação, conseguiram acompanhar, né? Eu sei que essa parte da engenharia de prompt, ela é uma parte que envolve muitos diferentes saberes, né? Então, eu queria ouvir um pouco, né? A Priscila pergunta aqui, usar o ChatGPT pago para a tarefa, certo? Preferencialmente, né? Para aqueles que já conseguem já usar a plataforma paga, seria muito legal poder anexar arquivos, né? Poder utilizar, experimentar a ferramenta da melhor maneira possível, tá bom? Mas agora eu queria ouvir um pouco, né? Vocês, enfim, no chat, se quiserem levantar a mão, a gente aproveitar esses 5 minutinhos aí para ter um feedback, né? E né, melhorando aqui a nossa interação, tá bom? Desculpa, não posso falar? Sempre eu. Depois eu passo a palavra para o Não, vocês estão dando muito conteúdo para a gente, está sendo maravilhoso e trabalhando metodologicamente, etapa por etapa. Vocês vão também encaminhar para a gente algum material de pesquisa, de leitura, coisas que seriam interessantes fora do processo do curso para a gente tentar se apropriar de mais coisas? Sim, com certeza. A ideia é da gente ir tentando fazer essa pescaria aí de informações e tal, né? Infelizmente, sobre engenharia de prompt, por incrível que pareça, tem muito vídeo
e tem poucos artigos científicos escritos em português, né? Então, isso limita um pouco, né, do ponto de vista da fronteira aí do saber, né? Mas também, se vocês quiserem criar uma persona do tradutor de artigos, né, pode ser que seja uma possibilidade, né? Mas eu Ó, vou queria agradecer a tomar nota. Adriana, viu? Ok, ótimo. Tony, André, depois. Não, Tony, o Viviane, eu passo a palavra para você. O Tony é tá porque estava bom. com a mão levantada antes, beleza? Tony, depois Viviane, diga. Então, mais uma pergunta da, da plataforma, né? Porque eu vi que tem que identificar, alguns companheiros têm a imagem na plataforma nas aulas, e eu não consegui colocar a imagem, isso é a primeira questão. A segunda questão, eu acho que você tem, óbvio, tem um roteiro, né? Quando que a gente vai trabalhar com imagem, né? Acho que era importante. Eu vi que nesse chat a gente pode produzir vídeo, mas ele está limitado a 10 segundos, né? Isso. Também, mais para saber essas informações. Tony, vai ter um Ô, módulo só André, para isso. André, Rosane, eu acho que agora nessa avaliação poderia tirar a apresentação e deixar todos na tela, Pode. facilitaria melhor. Perfeito. Ótimo. Tá. Era só para o pessoal lembrar da tarefa. É, Tony, desculpa, eu te interrompi sem querer, foi mal. É isso mesmo? Pode falar? Sobre essa questão da plataforma, colocar imagem, né? E a outra, quando a gente vai trabalhar a questão de imagem, que eu já Vai ter um módulo tem um específico para módulo, isso. A gente né? vai falar Um sobre módulo como. específico. Certo. Beleza. Tá. Diga, Viviane. A minha dúvida é a seguinte: talvez não seja, já faltam 5 minutinhos para a gente encerrar a aula, mas para a próxima aula, você falar um pouco sobre aquela função do chat GPT, que é o temperatura, que é uma coisa bem estranha, porque você aumenta a temperatura, ele começa a dar umas alucinações, que assim, é uma coisa muito doida. Queria uma avaliação sua, né? O porquê que acontece isso, né? Quando você controla essa temperatura de 0 até 10, ele vai alterando o humor e assim fica agressivo, ou começa a falar besteira, ou seja, alucina pra caramba. E para que que serve a temperatura, né? Mas deixa para a próxima aula, professor. Isso, só vou. A sua pergunta é ótima, companheiro. Assim, eu vou tratar disso, a gente pode tratar disso mais especificamente no começo da próxima aula, que eu acho que, né, como eu disse, né, são tantas informações e dimensões que acaba que eu esqueço de falar do aspecto interno, né? A temperatura ela é muito importante. Você pode programar o seu GPT para ele dar uma resposta mais objetiva, que seria mais próximo a zero, e uma resposta mais criativa, que seria mais próxima a essa numeração 10, enfim, eu não sei nem como que ela está hoje em dia, né? Porque eu já personalizei o meu há tanto tempo que eu deixei ela na temperatura mediana, né? Mas quando eu quero fazer coisas que envolvam elaboração, solução de problemas de forma criativa, eu sempre tendo a colocar isso de uma forma um pouco mais avantajada, né, digamos. E aí as alucinações podem acontecer, né? Tá. O Tony já falou, correto? Eu queria saber se tem mais alguém aí que queira dar a sua contribuição, fazer uma avaliação. Tem o Sérgio com a mão levantada. Sérgio Amorim. O Sérgio falou, não? Desculpa. Eu acho que o Sérgio falou da última vez. Não. Só não baixei, foi mal. Ah, beleza. Tony Sérgio falou agora, correto? Só para entender. Ah, ok. Peraí. Não, mas essa pergunta na questão prática do curso, não em si da aula, entendeu? Essa dúvida que eu tenho sobre. Agora, eu achei interessante aí a pergunta da companheira sobre a questão da temperatura. Isso aí eu não entendi. O que quer dizer essa temperatura e onde a gente coloca isso, né? Tá. Na próxima aula, vocês me lembram disso que eu vou falar. Vocês vão ficar assustados com a temperatura, mas aí o professor fala na próxima aula. E a outra coisa, como criar também, eu acho que os personagens para o chat também, porque não tem. Ah, sim. Acho que é importante para Isso, a entender isso. gente. Porque você separou aí até as tarefas. Você criou uma tarefa, fez um e depois criou outro personagem. Acho que queria saber isso também. Sobre os assistentes de IA, né? Eu acho que aprendendo engenharia de prompt, vocês vão conseguir explorar isso e poder usar o recurso do Criar GPT, né? Ao longo do curso, a gente vai tocando nesses assuntos, né? Mas um passo de cada vez, né? Esse curso é um curso mais introdutório, digamos,
para a gente conseguir chegar nesse nível, né? Os assistentes, eu acho que cabe vocês também explorarem essa ferramenta aí na plataforma paga para a gente ir conseguir visualizar e construir esses elementos, tá bom? Ô, André, Diga, Rosane. deixa eu falar uma coisa que vale para todos, porque tem muita gente perguntando sobre se deve pagar, se não deve comprar a conta, se deve pagar o site, se deve assinar o site, né? Então, quando a gente soltou a convocatória, era um dos requisitos de que as pessoas que se inscrevessem pudessem ter acesso ao computador, que as aulas não fossem no celular, e que pudessem fazer assinatura. Nós não vamos fazer uma camisa de força para quem, por acaso, não assinar. Né? Nós não vamos fazer disso uma camisa de força, porque eu acho que não nos cabe. E agora fica claro de que quem assinar vai ter uma experiência maior, vai se aprofundar mais, vai ter disponibilidade maior, vai poder explorar mais. Quem não assinar vai explorar menos, né? Então, eu acho que dentro da medida do possível, quem puder assinar, fazer parcerias, assinar e usar em 2 pessoas, e fazer. Eu acho que assim é uma oportunidade de avançar. Quem não puder assinar, paciência, gente, não vamos fazer disso. Eu não pude assinar, então vamos te eliminar do curso. Não vamos. Qual é o problema? O problema é que você que não assinou não vai poder explorar determinadas questões. Então, a gente já falou lá no grupo, é importante vocês falarem com os sindicatos, falarem com as CUTs, falarem da base de representação, porque claro que aqui vocês são indivíduos, mas a nossa formação ela é sempre coletiva, ela é sempre uma ação ligada a uma estratégia da CUT, porque se for para mim fazer uma formação para mim, individualmente, então eu vou fazer no espaço privado, eu vou fazer no outro lugar, inclusive não será gratuito. Provavelmente um curso dessa natureza vocês vão pagar 10, 15 mil reais, né? Então, eu acho que essa é uma compreensão política e que vocês todos devem tentar fazer esse diálogo com o sindicato, com a representação de vocês, mostrar para eles que isso é uma ferramenta do curso, mas é uma ferramenta de melhorar a atuação no sindicato aonde vocês fazem parte. Portanto, um curso dessa natureza, volto a dizer, cada um vai aprender por si enquanto pessoa. Ele tem que melhorar a nossa atuação no espaço que nós estamos. Quem é jornalista vai melhorar a sua atuação como jornalista na entidade. Quem é dirigente como dirigente, quem é assessor como assessor. Quando o sindicato perceber que essa é uma ferramenta que contribui na ação sindical, eu acho que a gente vai ter essa condição de fazer esse diálogo do pagamento desta assinatura. Tá bom, companheiros e companheiras? Pessoal, então chegamos ao nosso final aí. Tem mais alguém que gostaria de pontuar alguma coisa? Eu sei que pareceu um pouco anárquico, mas eu acho que a ideia aqui da gente interagir de forma dialogada e fazer uma oficina seria, assim, a opção que eu escolhi do ponto de vista pedagógico foi de tentar interagir o máximo com as dúvidas que vocês pudessem apresentar ao longo desse processo, né? Espero que tenha ajudado de alguma forma e continue exercitando, continue explorando, porque na medida em que vocês utilizam, vocês trazem informações e coisas que às vezes eu não consigo observar, né, ou que não estão colocadas aqui, tá certo? A Viviane lembrou de algo importante, que é a questão da temperatura, que a gente precisa de personalizar os GPTs, né? Para dar as respostas da forma como a gente acha adequado. Mas como a gente quis focar na coisa da engenharia de prompt, nós optamos por pensar nessas interações, ok? Companheiros e companheiras, podemos fechar então? Valeu, beijão. Agradecer mais uma vez a todos e a Não todas. deixem de fazer as tarefas e colocá-la na plataforma. Agora é bem legal o exercício. Vocês vão Beijos, curtir, pessoal. compartilha com a gente, tá? Beijo, Fro, querida. Valeu. Até semana que vem. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Valeu, valeu. Abraços gerais. Com Deus. Obrigada, André. Obrigada, gente.